Olá, prezados alunos, vamos continuar com o nosso estudo Introdução do Antigo Testamento e agora nós vamos tratar um pouquinho apresentar alguns conteúdos do nosso segundo tópico, né? Nós vamos falar sobre a análise literária, muito importante, e dentro dessa análise literária vamos falar especificamente sobre narrativas e poemas quando encontrados no estudo do Antigo Testamento. Tá? É uma discussão muito legal, que contribui demais para a compreensão do texto, né? A gente vai aprender isso, como ler o texto, né? Como aplicar a leitura que nós fazemos nos nossos estudos de teologia. O Antigo Testamento contém muito pouco material técnico. Na maior parte, seus conteúdos podem ser descritos sobre duas rúbricas ou duas formas, narrativas e poemas. Então, quando se fala de Antigo Testamento, falando assim de característica, então são narrativas e poemas. Certamente, há itens distintos, como a relação das fronteiras tribais na segunda metade de Josué, ou a descrição dos principais sacrifícios em Levíticos, capítulo 1, ou as leis do Pentateuco e a genealogia aparentemente infinita do livro de Crônicas. Porém, até mesmo essas passagens estão dentro do contexto das narrações acerca do passado de Israel e dos grandes atos de Deus entre o seu povo. Então, mesmo quando se está falando da história, falando de eventos importantes, não escapa, por exemplo, do conceito de narrativa. Nós não encontramos nada parecido com a nossa moderna história ou com os livros de estudos científicos, e certamente nada que se aproxime de um ensaio teológico ou de uma confissão. Na narrativa e nos poemas não há esse tipo de abordagem ou de discurso. Surpreendentemente, deparamos-nos com narrativas e poemas. Então é muito comum a gente ver pessoas usando o texto bíblico para afirmações científicas, para afirmações profundamente teológicas, embora, como eu já falei no primeiro tópico, que a história é portadora da revelação e, portanto, tem aspecto teológico, natureza teológica também, mas propriamente diretamente isso não ocorre. As narrações, inclusive a poesia, atingem um amplo segmento do povo de Deus de maneira mais adequada do que o faria uma forma mais técnica e precisa de comunicação. Até mesmo os mais jovens e os de menor escolaridade podem aprender e apreciar e entender as histórias de Sansão e Dalila, Esther ou Ruth. Além disso, histórias e poemas fazem mais do que informar nosso intelecto. Eles também despertam nossas emoções, apelam para a nossa vontade e estimulam nossa imaginação de um modo que a teologia sistemática moderna não pode fazer. Quando vocês forem estudar teologia sistemática, vocês compreenderão mais sobre a natureza da teologia sistemática, como é que ela constrói suas afirmações e por que dessa afirmação do Dillard aqui. Desde que uma grande parte do Antigo Testamento está na forma de narrativas e poemas, é importante se pensar na questão relativa à interpretação, antes de iniciar-se uma pesquisa de seus vários componentes. Então, primeiro precisamos entender, interpretar narrativas e poemas, porque os textos estão colocados dessa maneira, e depois a gente vai pesquisar os vários componentes desse texto. As culturas se diferem em seus métodos de contar história e escrever poemas. E como intérprete estrangeiro que somos nós, sempre lembrando que os textos foram escritos em outra língua e outra cultura, a gente não domina essa coisa, mesmo se fosse no idioma, na cultura a gente está bem distante, precisamos descobrir as convenções que governam a escrita dos autores bíblicos. Nós vamos falar de convenções porque isso é importante.
Assim ofereceremos uma análise da narração e da composição poética do Antigo Israel com a intenção de desenvolver uma estratégia de leitura para a sua compreensão. Então, tudo que nós vamos fazer para compreender a estrutura literária será para ter uma estratégia de leitura. Não é de qualquer jeito que a gente entende o Antigo Testamento, nem qualquer texto. A gente precisa entender a estrutura, a natureza do texto, os elementos literários que envolvem o texto, tá bom? Isso pode ser novo, pode incomodar um pouco vocês, mas é necessário aprender. Então, num próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa questão das convenções. Mas só para reforçar, a gente precisa tratar o texto não do jeito que ele faz bem para nós, né? É importante. Você tem problemas existenciais para resolver, então você lê o texto pensando no texto, submetendo o texto a uma resposta a essas necessidades que você tem. Isso não é errado, mas você tem que respeitar o texto como um sujeito, vamos falar assim. A hermenêutica moderna trata o texto como sujeito. Então, quando você lê você lê o texto não como uma coisa, um objeto que você pode manipular, mas como alguém, como um sujeito que fala para você e você dialoga com ele, sujeito a sujeito, não de outra forma. Então, a maioria das leituras não respeita essa condição de que o texto fala com você, né? E aí o texto fica sujeito a uma série de configurações, de suposições, uma série fica submetido a uma série de implicações que a gente mesmo coloca. E aí eu posso dizer para vocês, é muito difícil chegar a uma interpretação e um conhecimento adequado daquilo que o autor estava querendo dizer. Então presta atenção nisso que nós falamos nesta primeira parte deste vídeo. Até mais.